Comigo no estúdio, o colega jornalista Guto Tavares. Boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio. Boa noite especial a toda a audiência do Radar de Notícias, na TV Guarulhos e também nas redes sociais. Guto, sua opinião sobre o plano anunciado pelo prefeito Guti? Pedro, eu avalio que ainda a gente está num jogo de tentativa, acerto e erro. É um tema muito delicado, não há uma receita pronta para isso, nem no Brasil nem no mundo, desconhece, mas é preciso que faça algo. Preciso tentar, né? Eu acredito que precisa investir muito mais em inteligência e apoio psicológico, inclusive, também. Eu não acredito que qualquer lugar do Brasil que instalar, por exemplo, detector de metais ou câmeras, eu acho que só isso não resolve. Pode até ser uma questão meio paliativa, porque são os casos mais trágicos, são os chamados lobos solitários. Pessoas que você não imagina. Hoje, infelizmente, nós tivemos notícia de 2 ataques ou tentativas de ataque em 2 escolas da cidade de Guarulhos. Um foi alarme falso, né? Enfim, os 2 eu apurei que ocorreram. Um na escola Ari Jorge, Jardim Triunfo, um garoto foi apreendido lá com uma machadinha. Isso eu soube. E teve também um no Recreio São Jorge, eu entrei em contato com a direção da escola, a direção confirmou que houve uma tentativa de invasão da escola, a polícia foi chamada. Enfim, até eu entrar no ar aqui ainda estava em processo de apuração. Mas o que a gente percebe é o seguinte, há uma repetição, né, essas pessoas, e muitas delas talvez nem com aquela maldade com que de fato aconteceu, esses casos recentes, mas acabam imitando para buscar audiência, para buscar aparecer. Isso traz todo um pânico. Hoje diversos pais estão desesperados, inclusive não estão mandando seus filhos para a escola, não vão mandar mais nesse período, porque estão com receio de que possa acontecer algo. E infelizmente pode acontecer algo, porque como a gente tem visto aqui, algumas pessoas imitando. A primeira medida seria aumentar a defesa física das escolas. De uma maneira que ninguém possa pular o muro, que ninguém possa entrar pelo portão. Vocês se lembram que lá em Suzano tinha um portão lá que estava sem cadeado? Lembra disso? Sim. Então, temos que tomar muito cuidado. Eu acho que tem que aumentar a segurança física. Agora, por exemplo, eu vi alguns projetos em algumas câmaras municipais, inclusive Guarulhos, detector de metal. Gente, não vai resolver. Acho que não. Primeiro que eu sinceramente, eu acho inviável. Isso não significa que não tenha que ter segurança na escola. Tem que haver segurança. E segurança não só a pessoa física de segurança. Tem que haver instrumentos de segurança, partindo até da questão da inteligência. Mas assim, eu não imagino uma escola... ou todas as escolas com detector de metal, até porque a gente sabe que, infelizmente, alguns desses casos mais escabrosos que aconteceram, a pessoa pulou o muro, ela não entrou ali pela porta bonitinha. Exatamente. Óbvio, cara, se der para fazer, ótimo, previne, ajuda, mas eu não acredito que seja tão viável assim a mesma coisa da instalação de câmeras. Agora, o que poderia se pensar, e é muito mais arrojado e muito mais caro, inclusive há diversos projetos pautados na sessão de amanhã da Câmara Municipal para serem deliberados sobre o tema, é a questão de segurança nas escolas. Nós temos obviamente que não é fácil, você está falando pelo menos em Guarulhos, vai 250 escolas, você tem que ter 500 guardas, 500 seguranças, né? Você considerando que tem que ser um dia sim, um dia não, tem a folga, tem horário de almoço. É muito recurso, quem que paga a conta? Mas a educação tem muito dinheiro. Educação. Tem que se pensar em alguma coisa. As escolas particulares, por exemplo, o vereador Seminaldo apresenta um projeto amanhã, segundo sua propositura, obrigando as escolas particulares, todas elas, a ter um agente de segurança. Pedro, sinceramente, como pai... A maioria já tem. Eu sou favorável que toda escola, não só pública, particular também, tenha um agente de segurança armado, com arma não letal. Armado com arma de choque, ou com um preparo específico e mais direcionado para isso. Porque também não adianta você colocar um policial que está acostumado ao combate para fazer esse tipo de segurança. Tem que ser um profissional de segurança, por mais que seja um policial também, pode ser, mas preparado, direcionado, treinado para lidar com crianças, para lidar com situações de defesa de inocentes. Eu já relatei aqui, Guto, São José dos Campos tem vigilante armado. Nas escolas municipais. Eu não sei se arma de fogo, Pedro. Eu também não digo que não, mas é algo para se pensar. Mas arma não letal. Arma de choque, arma que possa deter um indivíduo, uma dupla que vá fazer. Porque também eu não acho muito legal a criança crescer num ambiente ali ostensivo de arma e tal. Se for disfarçar dessa arma de alguma forma assim. Mas não ostensivo, né? Cá entre nós, gente. Vocês querem que eu fale a verdade? Eu vou falar aqui. Tem muitas escolas particulares aqui em Guarulhos que usam PMs de folga na segurança. Várias. A gente passa em frente, a gente percebe. A gente percebe. Desarmados e tudo. Eu conheço.
Você passa, os caras estão tudo armados, lógico, mas estão à paisana. São preparados, né? Estão preparados, São estão preparados. indo. Opa. Então, é uma questão muito, muito delicada essa, né, Pedro? Porque se a gente for pegar pela lei, o policial de folga não pode fazer esse tipo de atividade. Acho que passou da hora das autoridades, a classe política, tomar coragem de fazer esse debate. É uma hipocrisia. Tomar coragem de fazer esse debate, porque o policial, o salário que ele recebe, só na corporação, muitas vezes não dá conta dele pagar, dele sobreviver de maneira digna. Ele vai fazer o bico. A partir do momento que você regulamentar isso, ou que você fizesse de uma maneira adequada, vai inclusive encontrar um equilíbrio para que também ele possa ter as horas de descanso dele, para também não ter uma sobrecarga de estresse e acontecer tragédias como a gente já viu acontecendo por aí. Cá entre nós, seria muito menos desgastante para os policiais, digo PMs, GCMs, fazer segurança em escola do que imposto de gasolina, lotérica, supermercado, Sim. mercadinho na periferia. Então, onde é que está o perigo? Exatamente. O poder público ele poderia direcionar esses agentes de segurança, Exato. tanto da GCM quanto da Polícia Militar, para algum tipo de programa com equipamentos escolares, educacionais, que é muito mais seguro para o próprio agente de segurança e é um retorno melhor para a sociedade. E aí o supermercado, a lotérica ou enfim, qualquer outro equipamento, contrate um segurança vigilante também treinado para fazer esse trabalho. Agora, você estava comigo ontem na Câmara, quando o vereador Edmilson falou com muita propriedade, nós precisamos de psicólogos também, precisamos de um atendimento humano, não é? Crianças, né? Eu reafirmo aqui, essa idade da transição da criança para o adulto, dos 11 aos 17 anos, é complicada essa fase. Precisa muito, Pedro, de acompanhamento. Acho que o que aconteceu, mandar um abraço aí para o Rubinho, mandar um abraço para o Luiz Antônio, dizer que o que aconteceu na semana passada, acho que mexeu com todos nós. Para mim foi um dia que eu perdi esse dia quando soube da notícia, faltou até concentração, faz a gente pensar inclusive sobre a mente humana, né? Então a gente percebe o seguinte, no Brasil, e pode ser que isso tenha despertado, não há uma atenção à saúde mental das pessoas. Tem essa questão também, um Programa Nacional de Saúde Mental, né? Porque não é possível conceber que uma pessoa que faça isso, ela seja normal, eu não consigo conceber. E o maior problema, Pedro, é a gente, como comunicador, como agente público, normalizar e acabar se acostumando com isso, porque o ser humano tem a capacidade enorme de se adaptar ao que acontece. Então, assim, há 2, 3 anos atrás, não teve essa grande repercussão que teve dessa vez, mas eu fiquei estarrecido quando vi um caso semelhante, inclusive em Santa Catarina. Uma outra pessoa invadiu a escola também com uma machadinha e matou 3 crianças, de 2 anos de idade, 3 anos de idade. Não teve essa mesma repercussão. 2 anos depois aconteceu novamente. Então a gente não pode normalizar esse tipo de situação. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a internet. Eu não duvido. Você te lembra quando tinha aquele negócio da baleia azul, lembra? Desafio da baleia azul? Não. Que as crianças acabavam até se sufocando sozinhas. É muito perigoso. A internet hoje... Vou te falar uma coisa. Né? Queria aproveitar aqui, Pedro, também para parabenizar a imprensa profissional, os grandes veículos, a imprensa profissional de Guarulhos também, que fez uma cobertura, na minha avaliação, muito responsável do que aconteceu. Porque ao passo em que você dá muito panfleto para isso, ou faz de uma forma sensacionalista, acaba, infelizmente, em vez de coibir, incentivando outros malucos a fazerem um absurdo desse. Até porque nos Estados Unidos os psicopatas são adorados, né? Tem fãs. Então, tá vendo só? É triste saber isso. Então fica esse apelo nosso como comunicador, como jornalista, o Radar de Notícias, para as autoridades terem esse esforço de pensar de maneira coletiva isso e pensar também na saúde mental das pessoas, porque eu me lembrei do Arnone que sempre dizia o seguinte, que a escola é a cara da direção. Eu vou dar uma sugestão aqui, se preocupem com a segurança física das escolas. Tem que ter um meio, as crianças entraram, fecha e não entra mais ninguém. Entendeu? Tem que ter isso aí. Que aí você impede casos trágicos, como foi esse desse assassinato, enfim, lá no Sul, como aconteceu também em Suzano, alguns anos atrás. No Rio de Janeiro. Mas olha o nível de loucura. Como é que você previne uma coisa dessa? Aquelas 2 pessoas que fizeram aqui em Suzano, uma matou o companheiro, depois se suicidou em seguida. Eu vou te falar uma coisa, para guardar dinheiro, todo mundo faz segurança física, não é verdade? Né? Sim, você já viu algum banco dando sopa? Não, né? Então nós temos crianças, nós temos que ter segurança física também, gente. Não pode entrar qualquer um na escola, não. Isso, esse é o grande esforço, colocar a segurança física, melhorar, impedir o acesso de qualquer pessoa ao ambiente escolar. Se possível, mais monitoramento, beleza, é legal também. A questão dos detectores de metais, se conseguir fazer também, mas isso acompanhado também de um trabalho psicológico, de atenção à saúde mental
das pessoas e fazer esse debate com a sociedade, como o próprio vereador Edmilson sugeriu, como educador que é, né? Sim. E vamos ouvir os professores, sabe? Criar comissões em que possa dialogar tanto o educador, quanto o pai, quanto as pessoas da sociedade, porque já que não tem uma receita pronta, ela só vai sair do ajuntamento de inteligências. José Pedro Dias fala: um segurança armado resolveria muita coisa, não necessariamente tudo, né? Câmeras não adiantam nada, eu também acho que não vai resolver. Eu acho que a câmera ela é importante no sentido da investigação, mas, Pedro, eu acho que uma vida não tem preço, né? Tem um ditado que diz que você matar uma criança é como matar a humanidade inteira. Então não tem que medir esforço. O Brasil tem muito dinheiro aí, tem muito privilégio, tem muito dinheiro escorrendo pelo esgoto da corrupção e qualquer outros privilégios que possam haver. Então esse dinheiro tem que ser canalizado. Toda escola tem que ter um agente de segurança. Eu vou te contar um detalhe. Uma vez eu recebi uns parentes italianos aqui no Brasil e lógico que eu os levei numa churrascaria, né? Na hora que eles viram a faca, eles ficaram impressionados. Que é aquela faca de churrasco, né? Ele falou: vocês permitem essas facas em restaurantes? E para mim a pergunta era tão estranha. Eu falei: por quê? Porque na Itália só tem que ter uma faca que não seja letal. Sabia disso? Eles falam que aqui no Brasil... e hoje você parar para pensar... Eu concordo, Pedro, sabe? Muito acesso à faca. Muito acesso à faca. E qual criança? Eu lembro quando era moleque, qual criança que não queria ter um canivete? Lembra disso? É verdade. E também, tudo isso que aconteceu, eu sei que a pauta nós estamos estendendo muito para isso, acho que cabe também uma reflexão de como está sendo a nossa relação como adultos com as crianças que a gente convive. Sejam os nossos filhos, quem tem filho pequeno, sejam os sobrinhos, familiares próximos, ou as crianças com as quais o adulto convive. Qual é o tipo de relação que está tendo com essa criança? É uma relação só digital, só do celular? Tem afeto, tem carinho, tem um esforço para compreensão da criança e não simplesmente toma aqui o celular ou deixar, sabe, sem dar uma atenção devida? Também tem isso, Pedro, porque numa situação como essa que acontece, acho que todos nós temos que fazer uma reflexão de como nós estamos lidando uns com os outros, inclusive com as crianças. O nosso problema é que nós sabemos o que as crianças estão vendo na internet. Nós não sabemos. Antes, você tem um filho que já tem uma idade, já está bem criado, mas eu tenho essa impressão, meu filho tem 5 anos, de que você colocava seu filho para dentro de casa, está seguro. Não tá. Hoje você coloca o Miguel, um exemplo, dentro do quarto com 5 anos, tudo bem que é muito pequenininho ainda, nem quando está comigo eu nem deixo pegar no celular, mas é o contrário, tá aqui, você ó. não sabe. Tá na palma da mão tudo, né? Você sabe que outro dia me falaram, por exemplo, quando a gente era jovem, ligavam em casa, muitas vezes o pai atendia: quem quer falar? É o Pedro, quer falar? Tá. Os pais sabiam quem estava ligando para os filhos. Hoje você não sabe. A criança está lá com o WhatsApp, você não sabe nem com quem está falando. Você não sabe nem quem são os amigos do seu filho. Exatamente. Né? Exatamente. Tinha aquele papo, né? Esse aí não serve para andar com você. Lembra disso? Lembro. Meu pai, uma vez eu passei até vergonha que teve uma época que eu estava meio rebelde, ele ia me buscar na frente da escola, todo dia na saída. Eu ficava com uma raiva, é porque eu estava andando com os maconheiros na época. Então, ele tinha razão. Mas ele tinha razão. Ele tinha razão. Hoje você faria o mesmo. Igualzinho. Peterson Aparecido, boa noite, obrigado. Qual o bairro, Peterson? Fala aí, Guto. Bom, vamos lá. É um assunto que toma muita energia nossa e é merecida essa atenção, mas vamos também tocar as outras pautas. Pedro Notaro e audiência da cidade de Guarulhos. Tá ali, Maurício Colim. Há muitos países que já têm protocolos, deveríamos procurar as informações e adaptar ao nosso modelo de sociedade. Lição aprendida é melhor. Faz parte. Verdade, sim. Aprender com os erros dos outros, né? Exatamente, faz parte. Acho que é um bom caminho para quem estiver na linha de frente disso, as autoridades públicas, a sociedade civil organizada tem que contribuir dessa forma. Mas, Pedro, atendendo a reclamação e a sugestão de moradores do Seródio, região de São João, e eu também passei por lá e vi que realmente a situação estava bem estranha. Eu estive esses dias ali na Avenida Candeia, no Seródio, gravando uma reportagem, porque está acontecendo uma espécie de uma terraplanagem, um possível aterro. Um Botafogo. E está trazendo muito impacto para a população. O Rafa deve ter aí no ponto, vamos ver o que está acontecendo lá. Pedro Notaro, audiência da cidade de Guarulhos. Eu estou aqui na Avenida Candeia, no bairro Seródio, bem ao lado do 31º Batalhão de Polícia Militar, atendendo as sugestões e reclamações da população com relação ao suposto aterro ou, enfim, outra intervenção do ponto de vista de terraplanagem que tem acontecido numa grande área aqui na região do Seródio. E eu notei que o fluxo de caminhões aqui é intenso. A cada 5 minutos chega um caminhão trazendo terra.
lá dentro há máquinas, né? Eu tive a oportunidade de entrar até o local, não pude gravar lá dentro, mas verifiquei que é uma área muito grande, imensa, não sei precisar quantos metros, e tem um fluxo intenso de caminhões e também tratores, fazendo uma espécie de terraplanagem. A audiência do Radar de Notícias entrou em contato, denunciando e reclamando dos impactos que isso tem causado. Por exemplo, muita poeira, né? Os moradores aqui, ali tem um ponto de ônibus, as pessoas ficam ali e sofrem com a poeira, mas aqui próximo também tem. É uma vila de residências também aqui no Seródio. A população está reclamando do barulho, do fluxo de caminhões intensos e também, como eu já disse, muita poeira. Eu verifiquei que ali há uma placa escrito Alvará de Licença para Terraplanagem, número 519 de 2019. Nós vamos entrar em contato com a Prefeitura e também com as autoridades ambientais da CETESB para verificar se está tudo ok, se a Prefeitura realmente concedeu esse alvará e quais são os termos. Porque por mais que tenha alvará, tem que executar o serviço de maneira adequada, com fiscalização. A gente nota que a calçada ali está totalmente danificada e a população traz essa reclamação. E nós, como jornalistas e do Radar de Notícias, viemos até aqui verificar e realmente o fluxo é intenso, é muita poeira, tem impacto viário e também tem o impacto do barulho para a vizinhança. Eu sou o Guto Tavares, para o Radar de Notícias. Ô Guto, é sério que é do lado do 31º Batalhão, 31? Sim, muito próximo, bem ao lado, não fica a 50 metros de distância. Inclusive, quando eu estava gravando, passou um grupamento de policiais que estavam fazendo exercício físico e tendo dificuldade para respirar em meio àquela poeira danada que está ali. Pedro, eu tive acesso a essa área, eu não pude gravar lá dentro, porque é uma área particular, mas a gente dá o nosso jeitinho de jornalista, entrei lá para manobrar o carro, foram atrás de mim, quem é você? Falei que estava gravando uma reportagem, conversei com um funcionário, ele não quis, pediu para não se identificar, disse que não sabe o que será ali, que a parte deles é só fazer a terraplanagem, depois não vai saber o que vai acontecer, é com outra empresa, mas é uma área gigantesca. E assim, sendo muito sincero, o que eu verifiquei é só terra, não encontrei nenhum tipo de lixo, não constatei. Só terra? Somente terra e o fluxo de caminhões intenso. O problema é o impacto que aquilo está causando não nas tem nenhuma residências. Placa? Tem uma placa lá de alvará, inclusive estou entrando em contato com a CETESB para saber a procedência desse alvará, com as secretarias aqui competentes da cidade de Guarulhos também, mas por mais que você tenha o alvará, tem que executar de alguma forma que não cause impacto ali para a população, porque estão sofrendo demais. Você não fotografou a placa? Sim, tem a foto. Tem a foto aí, produção, da placa? A foto não mandei para o Rafa, posso mandar aqui. Dá tempo? Vamos ver. Eu mando no intervalo, o Rafa põe no ar, mas eu tenho a imagem aqui do alvará. Na reportagem até fala, é 519 de 2019, se eu não me engano. Mas eu localizo aqui e passo. E é muita gente reclamando, muitos moradores da região reclamando. Sim, eu recebi reclamações também. Bom, o que mais, Guto? Bom, chamar a atenção também, deve ser pauta na segunda-feira, né? Vai ter reunião do Conseg ali no dia 17, Conseg do Taboão e outros também, lá no Milton Sernac, às 19h30, no Jardim Paraíso, e a população também vai até o local para reclamar daqueles assaltos que estavam acontecendo, estão acontecendo na região. Aliás, foi pauta aqui no Radar de Notícias, deu grande audiência nas redes sociais, muita repercussão, Pedro, e a população se mobilizando, parece que os bandidos ficaram sabendo e deram tempo. Não tem mais passado lá nas ruas, né? Porque tem isso também, né? O bandido gosta de facilidade, começou a ter muito, o cara sai fora. E falar em bandido, Pedro, e violência... Rapaz, a gente está nas redes sociais aí, Facebook, mas tem umas páginas aí de comunicação que você clica lá, pode sair até sangue pelo celular. Tudo pelo like, né? Vamos ter bom senso, né, Tudo Pedro? pelo like. Vamos ter bom senso, é demais. Eu fico impressionado, em alguns grupos, eu até falava aqui da reflexão que nós temos que fazer, Carla, como ser humano, eu participo de alguns grupos que as pessoas compartilham gente sendo assassinada, gente sendo torturada, mas parece que compartilha aquilo com prazer, porque como é que pode alguém gostar de ver isso? Com a família, eu respeito todo mundo, mas eu não consigo entender a pessoa que gosta de ver a pessoa ser mutilada, levando tiro. O que é isso? O que nós estamos disseminando para a sociedade? É essa reflexão que eu comentei que todos nós temos que fazer. É aí a diferença de jornalista, né? Está causando pânico. É lógico, pânico, mas querem like, né? Tá, isso aí o Maurício Colim já publicou, já. Muito bem, quem mais, produção? Deixa eu ver os comentários aí. O mundo da internet é muito escuro quando não se utiliza para o bem. Verdade, Jefferson Silva. Como uma faca, né? Bom, amanhã, Pedro Notaro, tem sessão na Câmara Municipal, a partir das 14 horas. Tem um projeto do vereador Wellington Bezerra aqui, e do Danilo Gomes também, que eu gostaria de comentar. O Wellington, ele quer a aprovação de uma lei proibindo que prestadores de serviço vão até uma residência sem que haja lá também a presença de um maior de idade. Às vezes está uma filha de 15 anos de idade, não pode receber, mas isso não está regulamentado. Eu acho que, lógico, o bom senso, você não deixaria seu filho ou filha, mas vai saber, né, Pedro Notaro?
Já o Danilo Gomes, ele quer aprovar uma lei que proíba a venda de bebidas alcoólicas em posto de combustível. Eu acho bobagem. Como é que vai proibir venda de bebida alcoólica? Muito bem. O pessoal, ontem eu falei aqui do espaço para autistas, né? Que o vereador Jorginho Mota vai inaugurar hoje. Hoje, isso mesmo. Na rua Sérgio Porto. Eu falei que é uma das ruas mais valiosas de Guarulhos, né? E alguns moradores me procuraram, dizendo o seguinte, eu já adivinhei, né? Me falaram que o vereador colocou um palanque na rua, do lado de fora do imóvel. Olha, eu sei que o vereador é da base aliada, prefiro acreditar que a intenção é das melhores para crianças autistas, mas ele não pode se esquecer que é uma área residencial. Colocar palanque na rua? Eu não sabia dessa informação do palanque, mas soube que ele eu mandei para ele. Ele, inclusive, está se esforçando aí para criar esse espaço. Ele, segundo conta, é uma iniciativa própria, né, dos seus próprios recursos que ele viabilizou. Enfim, a gente espera que faça um bom atendimento, mas tem que considerar essa questão do impacto de vizinhança, né? Com certeza os vizinhos não devem ser contra você ter um atendimento especial para crianças autistas, mas precisa ver também quais serão os impactos disso para a vizinhança, ainda mais em locais que são mais, digamos assim, conservadores. Bom, com certeza hoje vai ter, se tem palanque, vai ter o quê? Discurso, show, alguma coisa. Para que palanque? Meu Deus. Aliás, o grupo do Jorginho Mota está agora comandando a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, né, Pedro Motaro? Ele indicou o subsecretário, né? Quem caiu foi o Penido, né? Foi, o Penido estava lá e eu não sei onde ele foi, para onde ele foi, se já, enfim, assumiu um novo posto. Tá certo. É isso, embora. Pedro. Vamos embora. E semana passada ainda uma comissão de GCMs esteve na Câmara Municipal, tratando lá com o presidente da Câmara, o Ticiano, sobre o plano de carreira. O Ticiano se comprometeu a levar isso para o governo de uma forma que possa regularizar, regulamentar. E tiveram também presença de pessoas do sindicato. E, aliás, cadê notícias sobre o reajuste do funcionalismo público? Zero. Zero notícia ou 0%? Ô, louco. Tô chutando. Para mim, o silêncio já indica que é zero. Eu não acredito. Não é possível. Eu não duvido. Vamos apostar? Você já perdeu um monte de aposta, hein? Esse aqui só perde aposta, Breno. Aliás, também aproveitar e comentar aqui de público o belo texto que você escreveu sobre o querido José Mário, cardiologista José Mário. Está nas redes sociais aí do Pedro Notaro. Zé Mário realmente é um grande amigo, um grande médico. A eleição de 2024 já começou, verdade. Eu Quem tenho uma escreveu? foto inusitada de vocês dois que eu fiz, hein? Hein? Eu tenho uma foto inusitada de vocês dois que eu fiz. Não lembro. Na sua sala. Os dois com a perna em cima da mesa batendo papo. Sim. Manda para mim, nem sei onde está a minha. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Até lá.